Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos já acordaram? Aleluia, amém. Hoje a gente vai falar, hoje estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor, não é verdade? Todo o primeiro domingo do mês a gente celebra o sacrifício que Deus fez por cada um de nós, amém? Vocês já acordaram? Está todo mundo aqui? Amém. Estou olhando daqui, vocês estão muito bonitos hoje, tá? Amém. Entendeu? Não, é sério, vocês estão muito bonitos hoje. Tá bem. Eu falo assim, vocês estão muito bonitos, aí você fala, você também, entendeu? De novo. Vocês estão muito bonitos hoje. Para. Eu fiquei até com vergonha agora. E os mentirosos também não vão para o céu. Hoje a gente vai falar sobre santificação, santidade. Eu estava testando para ver, mas realmente essa palavra precisa ser dita nessa manhã. Ainda bem que foi algo espontâneo, não foi combinado. Se fosse combinado também ia ser um negócio meio complicado, amém? Vocês estão bem, graças a Deus. O pastor Emanuel já chegou no Brasil também. Saiu na quarta, se não chegasse, eu tinha ido para a glória. Chegou e eu peço a oração dos irmãos, tá? Que ore pelo pastor Emanuel, pela sua família. Ontem mesmo ele colocou uma foto no Instagram comendo acarajé, tomando água de coco, essas coisas assim. Aí vocês orem para que Deus sustente ele para que ele volte, né? Quem vai para o paraíso às vezes não quer voltar, né? Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e a vida do pastor Emanuel. Amém? Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, que é libertos para viver em santidade. Amém? Amém. Eu queria ler com os irmãos 1 Pedro, e não é o Pedro, o nosso amigo do som, mas o Pedro que andou com Jesus, o 1 Pedro 1:13, do 13 ao... Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Do 13 ao 16. Muito obrigado, irmãos de Marco. Amém? Todos acharam? Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências de antes haviam em vossas ignorâncias, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Graças te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Senhor. A verdade é que nada nós somos, a verdade é que nada nós sabemos, mas a verdade é que Tu és bom e Tu és misericordioso. Muito obrigado, Pai, por ter nos enviado o Teu Filho para morrer por nós, sabendo que nós éramos pecadores, Senhor. Nós te agradecemos todos os dias. Senhor, recebe esse culto de gratidão, esse culto de adoração a Ti, Senhor. Fala também conosco, Senhor. Abre nossos entendimentos nessa hora para que a gente possa ouvir a Tua voz. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém? A gente hoje, como é um culto de Santa Ceia, a gente vai falar um pouco sobre a gente ser, que nós fomos libertos, mas essa liberdade que Deus nos deu, essa basicamente quebra dos grilhões que nos prendiam, também nos conduz a viver uma vida em santidade. Amém? Às vezes, e antes de a gente entender, a gente entrar no texto que a gente leu agora, a gente precisa entender o que é santidade, né? Que às vezes as pessoas têm uma ideia, às vezes muito liberal e às vezes uma ideia muito, basicamente, fechada sobre o texto. Né? Algumas pessoas acham que santidade tem tudo a ver com, em alguns lugares, ou para algumas pessoas, santidade tem a ver com roupa, né? A roupa que eu visto no domingo
para ir para a igreja. Então, se eu ando igual ao irmão Elber, bonito desse jeito, a roupa, não é o irmão, daqui para cima. Se eu ando de paletó e gravata, logo eu sou santo, porque eu tenho um vestimento adequado e o vestimento que o local onde eu congrego, ou até mesmo onde eu frequento, estipulou que eu usasse, não é verdade? Algumas pessoas também acreditam que santidade está ligado ao número de vezes que ela ora. Então, se ela ora muito, logo ela acha que ela é santa. Amém? Algumas pessoas acreditam que se jejuma, ora, logo ela acha que é superior e é santa. Orar, jejuar e ler a Bíblia, quer dizer que a pessoa é santa, sim ou não? Não. Mas isso também quer dizer que ela está no caminho certo, tá bom? Para você não achar que eu estou falando que não é para você orar mais, nem ler a Bíblia, nem jejuar. Isso quer dizer que você está no processo e o processo está indo bem. Mas isso não pode, você não pode, algumas pessoas, né, adoram subir o monte, adoram orar, adoram não sei o quê, mas se depois disso tudo a sua vida não for de acordo com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que Deus nos orientou e com aquilo que Pedro também está nos orientando aqui, logo você tem que começar a perceber que tipo de santidade é essa, porque pode ser que seja uma santidade falsa ou você esteja se enganando com isso, entende? A gente sabe disso, por exemplo, santidade é a separação do mal e do pecado, né? Algumas pessoas acham que ser santo é basicamente andar por cima das águas, né? Mas eu falo no literal mesmo, e não estou falando assim, imagine tem gente que acha que é santo assim, se chover e tiver uma poça de água, uma poça grande, eu vou passar por cima, que eu não vou molhar o meu sapato, que eu sou santo, né? Ele acha que está flutuando ali, mas santidade é basicamente uma vida separada do mal, querido. E santidade é basicamente a dedicação completa ao serviço do Senhor. Então, quando eu sou santo, quando eu me santifico, eu sou basicamente alguém que estou separado e estou dedicando a minha vida ao Senhor. Amém? Agora, eu falei aqui algo interessante. Eu falei que santidade não é a roupa que você veste. Santidade não é o tanto tempo que você ora. Santidade não é o jejum nem a oração tanto que você faz. Isso leva à santidade. Eu falei aqui que santidade é o afastamento, a separação do mal e do pecado. É uma vida dedicada. E agora que a gente está liberto em Cristo Jesus, a gente precisa entender uma coisa sobre santidade, querido. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre santidade é que santidade não é uma escolha. Entende? Amém? Amém. Vocês estão aqui hoje? Amém. Dá um glória a Deus às vezes assim, para eu saber que vocês estão aí, né? Santidade não é uma escolha. Quando você é liberto e liberto para viver uma vida de santidade, logo você não pode escolher se eu me santifico ou não. Santidade está condicionada à sua libertação. É isso que Pedro vai falar para a gente através desse texto. Santidade, eu não posso dizer, olha, eu aceitei Jesus e talvez um dia eu escolha, ou eu vou escolher, ou eu vou tomar essa decisão. Talvez Deus um dia me diga, ou apareça para mim, e aí quando Ele fizer isso, aí eu vou decidir viver em santidade. Não é isso, querido. Uma coisa que a gente precisa entender, a primeira coisa que eu quero te dizer é isso. Santidade está condicionada ao Evangelho. Você não pode escolher, você tem que fazer. E o texto que a gente leu é lindo, e você precisa, antes de você entender sobre, antes de você entender o texto que a gente leu, a gente vai entender um pouco sobre o contexto do texto, né? O que está em volta do texto, o que vem antes, porque Pedro está... A gente começou no 13, mas o versículo 1 começa no 1. Né? O capítulo 1 começa no 1. E a gente precisa entender sobre isso. Porque do 1 até o 12, Pedro está falando com a gente assim, ele dá a saudação, depois ele fala... Aí ele começa no 3 falando assim, nossa, como é incrível o amor de Jesus por vocês.
A esperança que Deus te deu. Ele nos deu a esperança de uma vida eterna. Além de Ele morrer por nós, além de Deus dar seu Filho para morrer por mim e você, além de Ele fazer isso, Ele agora nos deu a esperança de viver uma vida lá com Ele, uma vida eterna com Ele. Aí Pedro começa a nos alegrar com o texto dele, dizendo, nossa, que coisa incrível, que coisa fantástica. Basicamente, o que Pedro está dizendo é assim, olha, a gente entende que santificação tem 3 estágios, não é isso? Não é? Tem a santificação inicial, tem a santificação progressiva e tem a santificação final, né? Qual é a santificação inicial? Cadê os jovens que estão lá no pequeno grupo? Santificação inicial é quando você o quê? Aceita Jesus e você é justificado por Cristo, Ele te justifica. Então aquela ali é a sua santificação inicial, você está começando um processo. Depois tem a santificação progressiva, que é agora a nossa caminhada com Deus, e cada dia a gente vai se santificando, cada dia a gente vai tirando algumas coisas, ou tirando logo tudo, e vai tirando, e a gente vai no processo de santificação, porque nunca você vai ficar santo totalmente aqui na terra. E aí tem a santificação final, que é a santificação quando você estiver lá na glória, e quando Deus te der um novo corpo, e você realmente não for esse rapaz que você se olha no espelho todos os dias. Amém? Esse é o estágio da santificação. Então Pedro está dizendo assim, que alegria que Deus ama vocês. Como é bom isso. Nossa, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. A gente foi liberto por Cristo. Ele deu a vida por você. E é isso que a ceia representa, não é isso? A gente vem todos os dias aqui nos gloriar, porque Deus morreu por pessoas que não valiam muita coisa. Eu falo para algumas pessoas, às vezes, brincando, que... Quem aqui já assistiu o The Voice? Quem aqui assistiu a Levanta a Mão e Confessa o Pecado? Ó, tem um irmão ali que levantou as 2. Depois, vá lá na frente que o pastor Marco, depois do curso, quer falar com você no gabinete pastoral. Amém? O The Voice, E tem o The Voice de Deus. O The Voice de Deus é basicamente isso. Você chegou lá todo sujo. O The Voice é o quê? O cara chega todo bonitinho, igual como eu estou aqui, né? Com a voz bonita igual a minha. E o cara fica lá, de costa. E aí o cara começa a cantar. Se ele gostar, se um gostar, o quê? O cara bate o negócio lá e roda aquela cadeira que eu queria fazer. Eu queria ir lá naquele negócio, eu vou ficar rodando aquela cadeira, deve ser. E aí quando você olha, aí o cara, que legal, e a família grita, né? E todo mundo, que legal, ele me aceitou, não sei o quê, porque quem vira aceita como o quê? Você que está por dentro aí, irmão, do negócio aí do The Voice. Como o quê? Quem aceita o rapaz, ele aceita como um mentor, ele vira o guia dele no programa para poder o cara chegar até a final. E eu falo que, na verdade, com Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo foi assim. A gente chegou lá no The Voice, mas a gente não estava com a roupa apropriada, a gente não se vestia muito bem, não cantava muito bem, a gente estava carregando vários defeitos, várias dificuldades, e quando a gente chegou lá, antes de a gente chegar, Deus Pai, Deus Filho bateu o botão assim, virou e disse, eu te aceito, eu quero você para mim, venha, ande comigo, eu vou ser o seu mentor na sua vida. Mas eu não era nada, eu não tinha nada, eu não sabia cantar direito, Elber, sim, mas Deus te aceitou desse jeito. Mas não dá para você viver essa vida. A gente viver do jeito que... A gente entende, né? Deus, a igreja, recebe todo mundo. Mas a igreja não recebe tudo. Porque se a igreja recebesse tudo, querido, não precisaria de evangelho. Não precisaria de mudança de vida. Você ficava em casa mesmo. Se Deus fosse um Deus que aceitasse tudo, você não precisaria vir para cá. Você não precisaria da Bíblia. Porque você só chegava em casa e falava, eu aceito a Jesus. E Deus falava, tá bom, tá tudo bem, pode ficar agora aí, tá tudo bem, valeu, obrigado. Então a gente precisa entender que Deus aceita, recebe todo mundo. Ele recebe você da maneira que você está, mas Ele não te aceita da maneira que você é, porque o Evangelho e andar com Cristo quer dizer uma mudança de vida, querido. Por isso que existe a santificação progressiva.
Por isso que o Pedro, agora no 13, ele começa a nos orientar e a nos levar a algo mais sério dentro do reino. Porque ele fala assim, caramba, que legal que vocês aceitaram Jesus, que legal que Jesus te amou, que bom que ele te aceitou. Ainda vou te dizer mais, ele te deu uma promessa, ele te deu a esperança e você vai morar com ele na casa dele. Amém? Isso é fantástico. Vocês são demais, que legal, que incrível. Aí no 13 ele fala assim, que a gente leu o 13, ele fala assim, portanto, em algumas versões diz agora. O que Pedro está querendo dizer aqui, querido, ele já começa dizendo assim, agora ficou sério. Agora a gente precisa entender. Agora a gente precisa elevar o nível. Paulo fala, né? Quando eu estava com vocês aí, eu te dei alimento sólido, ele fala para a igreja de Corinto. Eu te dei alimento sólido para vocês, porque vocês não estavam prontos para receber o alimento. Mas agora, está na hora de você agora comer. E aqui Pedro está nos levando a isso. Ele fala assim, portanto, em algumas versões diz antes, agora, quer dizer. Aí ele fala algo interessante. Ele fala, cingindo os lombos do nosso entendimento. Não sei se você sabe, né? A Bíblia tem essa expressão, é usada várias vezes, a expressão cingir o lombo. Porque era algo que os israelitas faziam muito, ou de vez em quando, ou os que não eram baianos. Tá? Cingir o lombo é basicamente, você já deve ter visto as vestes na televisão, quem gosta da novela, quem gosta de assistir, não vou nem falar da novela da Record de coisa isso, não. Jesus, quem assistiu Jesus? Quem assistiu Davi? Amém? Só não pode fazer igual um rapaz que eu encontrei. Falei, rapaz, depois que eu comecei a assistir Davi, deu uma vontade de ler a Bíblia. Eu falei, que bom, cara. Aí a gente conversando no meio do processo, eu falei, quanto tempo você tem de crente? Não, eu sou crente desde pequeno. Eu falei, aí, rapaz, Record ter feito a novela bem antes, né? Depois de 15 anos na igreja, ele deu vontade de ler a Bíblia. É a mesma coisa de 15 anos você ir no restaurante e não ler o cardápio, é a mesma coisa. Ele ficou, é mesmo, cara. Eu falei, né? Mas é legal a ideia. Você já deve ter visto aquelas vestes, né? Aquela manta, e ele tinha um cinto aqui, né? Mas se você olhar, quando eles cingiam, basicamente eles subiam a roupa, a saia, que era tipo uma saia, né? Subia, amarrava aqui, fazia como se ela vinha até aqui, eles amarravam, dobrava aqui e ficava tipo um shortzinho, porque aquilo quer dizer o quê? Agora eu estou pronto para qualquer coisa. Eu estou pronto para trabalhar, eu estou pronto para, se precisar correr, eu corro, se precisar me locomover rápido, porque qual o nome daquilo era? Bata, não, né? Aquilo era o quê? A túnica não dava, porque o movimento era... Então, se eu precisasse lutar, se eu estivesse no campo e chegasse um inimigo e ele viesse até mim para me atingir, agora eu estava com todos os meus movimentos de alerta. Então, basicamente, o que Pedro está nos levando aqui o significado aqui é que ele deveria ter que a gente deveria ter a nossa mente em constante preparo para cumprir os deveres e suportar as provações da vida. É isso que Pedro está nos levando. Ele fala assim, cingi a vossa mente. Esteja preparado para tudo agora. Porque agora que vocês estão em Cristo, a coisa vai ficar séria para o seu lado. Então esteja preparado para isso. Na sua mente, no seu psicológico. Comece a se preparar para uma vida de santidade. Porque se sua mente não estiver preparada, se você não estiver cingido, preparado, logo o inimigo vai o quê? Te derrubar. Então, se o cara estivesse no campo e ele não estivesse preparado, quando ele fosse correr aquilo, ele mesmo ia cair, o inimigo ia pegar ele. Mas quando ele estava preparado, não, ele estava preparado para tudo. Então, Pedro está dizendo assim, antes, portanto, se preparem. Que a vida com Deus é uma vida difícil às vezes, né, querido? E a gente vive o quê? Na contramão do mundo. Está todo mundo vindo para cá e a gente está indo para lá. As pessoas estão vindo, já viu aqueles filmes onde o rapaz pega o carro na contramão e ele vai para lá, ele vem para cá? É a vida de um cristão, de um jovem,
de um adolescente e de um senhor. Porque sempre isso não para. A gente acha, não, o jovem tem mais dificuldade na vida cristã do que o adulto ou o velho, mas a vida cristã é pesada e é complicada para todo mundo. E Pedro está nos chamando a isso. Olha, agora vocês precisam ficar preparados. Aí ele fala mais, e sede sóbrios. Né? A preocupação de Pedro aqui é que sejamos sensatos em nosso julgamento e em nossa maneira de viver. Pedro está chamando a gente e fala assim, a gente agora precisa ser sensato agora. Não dá para a gente ficar embriagado demais. Não seja levado por qualquer nuvem de testemunha ou por qualquer coisa que vocês ouvem por aí afora. Porque senão a sua vida de santificação vai cair. Porque você agora não vai ter sensatez, direção, você não vai ter equilíbrio. A gente já falou aqui várias vezes, né? O nosso Deus, querido, é um Deus equilibrado. E a gente precisa aprender com Ele a ser equilibrado também. A olhar para as coisas, né? E falar assim, como é isso? Como é que eu faço isso? Né? Essa semana a gente teve na sala do jovem, a discussão basicamente foi sobre isso. Como é que a gente vive no mundo, a gente pode tudo como jovem, a gente vive na Europa, as facilidades às vezes é melhor para algumas pessoas que moram em alguns outros países, a locomoção é muito boa, a tranquilidade é boa, eu posso sair agora e posso ir para uma festa e chegar às 3 horas da manhã, o pai não fica tão preocupado em um filho voltar para casa, porque o pai fala, não, ele vai pegar um Uber, né, e vai para casa. Então, o jovem, ele tem um pouquinho dessa liberdade aqui. Mas Paulo diz, nem tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso é o que Pedro está dizendo. A gente precisa ser sóbrio, sensato aqui. Você começa a analisar uma vida de santidade, você começa a entender que isso eu posso, isso eu não posso, isso não me convém. Eu tenho sensatez, eu estou, basicamente, deixa eu ver, eu estou no controle da minha mente, né? Entre aspas, né, que Jesus que manda em você. Eu estou falando aqui no sentido de que a gente não se embriague pelo que o mundo está nos oferecendo. Que o nosso julgamento seja justo. Isso Deus deixa, isso Deus não deixa. Porque às vezes a gente vive, não, agora eu sou liberto, né? Sou liberto em Cristo Jesus. Amém? Vocês estão meio... Aleluia, amém por isso. Glória a Deus. E é engraçado, porque agora, Pedro termina dizendo assim, olha, e ficam esperançosos, fique bem, fique firme. Mas aí, querido, no versículo 14, ele fala algo interessante, ele fala assim, como filhos obedientes. Uma coisa que a gente precisa entender sobre santidade, sobre viver e ter uma vida, liberto para viver uma vida em santidade, querido, é que não dá para você viver uma vida em santidade se você viver também uma vida em desobediência àquilo que Deus vos chamou para ser. Não dá. Não dá para eu e você escolhermos o que a gente quer fazer dentro do reino. Não dá. Uma vida de santidade é uma vida de obediência. A obediência é você entender o senhorio de Jesus na sua vida. É entender que o senhorio de Jesus, apesar de ele trazer proteção, apesar de ele trazer conforto na sua vida, apesar de você agora ser liberto através dele, agora também ele quer e ele vai colocar a casa em ordem. E colocar a casa em ordem é você entender que você está debaixo agora da obediência dele, porque agora você é filho de Deus. Gerado em Jesus. Então não dá, entende? Imagine, santidade é algo tão incrível, porque às vezes a gente acha que a gente pode escolher algumas coisas, né? Imagine, vou dar um exemplo aqui, mas é só um exemplo, né? 2 águas, misericórdia. É porção dobrada, né? Ah, não, uma minha é do pastor Marco, depois que ele vai vir aqui. Ó, a sua é desse lado, tá? Vou deixar claro.
Imagine a irmã Ana, vou dar o exemplo da irmã Ana, ela trabalha em uma empresa. Aí o patrão dela chega para ela e fala assim, olha Ana, eu não sei se você sabe, mas aqui na empresa todo mundo tem que usar roupa branca. Aí a Ana fala, não, quando eu realmente aceitei, eu entrei na empresa aqui, o rapaz me falou, aí o patrão dela fala, aqui todo mundo usa branco e eu não sei se você sabe, mas todo mundo tem que usar branco, tá bom? Se você não quiser usar branco, é só você não querer entrar na empresa, tá bom? Aí a Ana, tudo bem. Passa um ano, volta ele, tá todo mundo de branco e a Ana de preto. Aí a Ana chega, o patrão chega para a Ana e fala, Ana, eu não sei se eu vim aqui um ano atrás e falei com você, minha querida, que aqui todo mundo usa branco. Aí a irmã Ana fala, não, mas eu já tentei uma vez usar branco e eu não dou muito bem com essa cor. E como o senhor falou, se eu quisesse usar, aí o patrão dela fala para ela assim, Ana, eu não falei se você quisesse usar, não era uma escolha sua obedecer ao que eu estou falando. Eu falei que se você não quisesse usar branco, era só você ter ido embora. Aí aí Ana, não, tudo bem, vou tentar. Passa anos, o patrão volta e fala, Ana, você de cinza e todo mundo de branco. Ela, não, rapaz, é que eu sou assim, você me conhece, você entende como é que eu sou, né? Quando chega no final do tempo de serviço de Ana, Ana vai lá e diz para o patrão dela, não, agora eu vou receber meus tempos todos, né? E o patrão fala o que não. Você é desobediente, Ana. Você está dentro de uma empresa, você assinou um contrato, eu falei para você, eu te adverti várias vezes, eu te pedi, eu falei com a educação, não te mandei embora porque eu sou um patrão generoso. Qualquer empresa teria feito o que com Ana? Dá linha na pipa que você é rebelde. Mas isso a gente entende em uma empresa normal. Mas dentro do reino, Deus está sempre nos orientando. E Pedro aqui está dizendo, vocês sejam obedientes, como filhos obedientes. A santificação é seguir aquilo que Deus nos orientou a fazer. E por que eu e você agora, a gente acha que a gente pode ou que não pode a gente escolher dentro do reino, querido? A gente acha que isso eu posso obedecer, mas isso não é tão importante de obedecer. Isso eu faço às vezes, mas isso também não me convém muito fazer. A gente falou ontem em Alverca sobre amar pessoas, sobre abraçar pessoas, e a maioria das vezes a gente só quer abraçar o nosso amigo do peito, as pessoas que não nos ferem, mas Deus nos deu algo interessante, Ele falou assim, ame uns aos outros como que Cristo vos amou, o parâmetro é Cristo, querido. E por que a gente escolhe obedecer algumas coisas e outras não? Aí não dá para a gente viver e dizer que vive uma vida em santidade se a gente olha para aquilo que Deus está nos orientando todos os dias e a gente deixa de lado. Aí Pedro fala, a coisa ficou séria, amigo. Não dá para a gente viver sempre no raso. Quando eu era criança, eu sempre fui nascido e criado na igreja, né? Minha mãe missionária, e aí eu sempre gostei de andar no raso, né? Filho de pastor ama esse negócio de missionários, ama andar no raso. Andar no raso você vai para a igreja, entendeu? Vai lá, se envolve ali, se envolve aqui, não vai para muito para o fundo não, porque o fundo as coisas já fica mais séria. E você fica ali no raso, vai, não sei o quê, não se envolve, as pessoas, cara, você é filho da irmã, não sei o quê, sua mãe faz isso, o outro faz isso, eu falo, não quero ficar no raso. Mas uma hora eu tive que entender, querido, que não dá para viver a vida no raso. Que Deus nos chamou para viver uma vida no profundo, uma vida em santidade. E aí Pedro, ele começa a nos levar a algo sério, ele fala assim, como filhos da obediência. Aí ele fala mais, ele fala assim, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossas ignorâncias. O que Pedro está falando é assim, cuidado, para que você não comece a viver e a
se, basicamente, a palavra certa seria cuidado para você não se convencer das suas velhas práticas ser realmente. Cuidado para o novo homem não carregar mágoa e marca do velho homem. Não dá para o velho homem andar e deixar, né? A gente ama isso aí. Eu amo Davi, porque Davi, ele fala assim, Deus cria em mim um coração novo e um espírito reto. Isso é incrível, por quê? Porque se você olhar o contexto, Davi tinha acabado de fazer algo incrível e terrível, né? Ele pegou a mulher de um homem, fornicou com ela, depois ele foi para encobrir o erro, ele matou um cara, depois ele ficou tudo na encolha. Aí depois você vê Davi falando, Senhor, troca esse coração. Porque esse coração aqui que eu tenho já não presta mais. Porque foi esse coração aqui que pegou a mulher de um homem casado. Foi esse coração aqui que tentou e fez todo um plano para matar um homem inocente. Então arranca esse coração e cria em mim um coração novo, porque com esse coração não dá mais. Esse coração está corrompido. O que Davi está basicamente dizendo é o que Pedro está dizendo aqui. Não dá para a gente ficar olhando para o velho homem e trazendo aquilo que está lá atrás para aqui. Ou achar que a natureza do velho homem tem que ser igual. O crente Gabriela não existe, querido. Não existe. Deixe as coisas do passado no passado. Deixe as coisas que te atrapalhavam lá atrás e viva como nova criatura no Senhor. Como pessoas geradas em Cristo Jesus. Como pessoas que estão procurando e buscando uma vida com Deus, querido. Porque não dá para a natureza antiga ficar indo e voltando. E você usando quando quer. Sabe? Não dá para eu e você ficar assim, não. Tem hora que eu faço, mas tem hora que eu não faço. Mas Jesus me conhece, né? Como é que eu sou. O que Pedro está dizendo aqui, não. Deixa para trás. Aí ele fala no 15. Aí ele dá o quê? O parâmetro. Mas, como é santo aquele que vos chamou. Ô, querido, é assim. Eu estou bonito, mas está um calor. Não fiquem chateados, porque está muito calor. Entendeu? Eu vou ficar menos bonito agora. Vou ficar tipo só igual o Ufa. Eu me senti assim como se Deus tivesse me dado uma nova vida. Aleluia. As coisas velhas ficaram para trás. Diz que tudo se fez novo. Amém? Ó, que alívio. Amém? Aí Pedro fala no 15 assim, ó o que Pedro fala. E eu já estou acabando, que o nosso tempo já está se esgotando. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Isso é incrível. E a gente falou um pouquinho sobre isso em Alverca ontem, querido. A gente olha para as pessoas, quando a gente fala em amor, a gente fala assim, né? Trate as pessoas como você quer ser tratado. Então, fala aí a palavra que eu ia... Tratado. Né? Basicamente é o que? Ame as pessoas como você ama você. Essa semana eu ouvi essa frase, e essa frase me impactou, porque eu fiquei, nossa, que legal, né? Eu amo a pessoa como eu amo, como eu me amo. Aí, 10 minutos depois, eu parei e falei assim, não, mas essa frase tem alguma coisa errada aí. Né? Apesar de ser uma frase bonitinha, imagine, trate as pessoas como você se trata, né? Basicamente é isso, né? Como você quer ser tratado. Mas tem pessoas que ela se trata indo pro boxe e tomando murro. Ela gosta daquilo. Né? Ela gosta, às vezes, de procurar confusão e ela trata as pessoas como ela, né? Ela ama as pessoas como ela se ama. Então, dependendo do amor dela, tem alguma coisa. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, essa frase está errada. Por quê? Porque o parâmetro sou eu para amar pessoas e para tratar as pessoas. Se o parâmetro sou eu, logo tem alguma coisa errada. Porque, dependendo de como você e eu seja, as coisas não vão ficar bem para o rapaz que eu estou tratando ele.
Por isso que Pedro aqui é incrível. Ele fala assim, mas como santo é aquele que vos chamou. Então santidade, querido, não é você olhar para o irmão Elber e dizer assim, eu quero ser igual a ele. Santidade não é você olhar para o pastor Marco e dizer eu quero ser igual a ele, ou eu quero ser igual a Romilda, a irmã Romilda, ou o pastor Emanuel. Se você quiser usar ele como exemplo, ou até mesmo como um guia, ou como é que o Emanuel fala sempre aqui, que as pessoas precisam de um mentor, como um mentor, tudo bem. Mas quando você olha para a santidade, você tem que olhar para Deus, é isso que Pedro fala. Pedro fala assim, você precisa ser santo. E o parâmetro é Cristo e é Deus. O parâmetro não é seu irmão, o parâmetro não sou eu. Quando eu amo pessoas, o parâmetro não pode ser o seu, querido. O parâmetro tem que ser o parâmetro de Cristo, porque Cristo te amou quando você ainda não era nada. Quando nós ainda éramos pecador, então o parâmetro não pode ser um ou outro. O parâmetro é Cristo, por isso que Pedro fala, sede santo como aquele que vos chamou para a obra de Deus. E de toda maneira de viver. E é isso que a gente precisa entender. E no final, ele fala, porque está escrito, sede santo, porque eu sou. Então é isso, querido. Que a gente possa, a cada dia, ter uma vida em santidade com Deus. Que a gente possa olhar para nós mesmos e dizer, eu preciso ter uma vida com Deus todos os dias. Uma vida de santificação progressiva. Uma vida onde eu deixo as coisas para trás, uma vida onde eu não carrego o antigo homem, onde eu analiso e começo a me enxergar dentro do Evangelho e dizer como é que eu estou amando pessoas, como é que eu estou abraçando pessoas, como é que eu faço depois de 1 hora de oração, né? Porque santidade é isso, querido. Porque o inimigo, eu já falei para o jovem na sala do jovem, o inimigo, você precisa entender o seu inimigo, querido. E o diabo, ele usa a sua fraqueza contra você, não é isso? Mas o diabo também usa a sua qualidade contra você também. O diabo usa a sua fraqueza, porque ele fala assim, você é fraco, você não consegue orar. Tá vendo? Você só ora 5 minutos, se ajoelha e já dorme. Parece o irmão Elber às vezes. 1 hora da manhã, na sexta-feira, eu vou levar os meninos. Eu chego 2 horas da manhã, eu falo, Jesus... Eu quero, quando eu acordo, já é 9 horas da manhã. Eu falo, eu queria o quê? Nem lembro mais o que eu queria. O diabo usa essa fraqueza, você não ora, você não sabe orar, você ora pouco, a sua fraqueza. Mas o diabo também usa a sua qualidade, porque o diabo fala assim, aí você ora 1 hora, aí o diabo fala assim, você ora demais, você é fantástico, você é um homem de Deus, você é mulher de Deus, as pessoas que estão do seu lado não é igual a você. Aí você começa a criar o quê? Arrogância e prepotência. E aquilo que era algo bom para você, que era santificação, de você viver uma vida em santidade, agora você vive uma vida de arrogância. Então tome cuidado, querido. Seja separado, amém? Viva uma vida com Deus. Uma vida reta, uma vida santa, uma vida onde o parâmetro de santidade seja Cristo, e Cristo é o nosso mentor, o nosso orientador. Amém? Todos os dias. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, amém?